Oi, tudo bem? Vamos para mais um SEAD Prepara? Está aí afiadinho? Está afiadinha? Está aí, significa que você está aí, ó, bem preparado, está nos acompanhando, né? Está dando tudo certo aí. Tem até um caderninho separado. Que maravilha! Eu sou a professora Ana Paula, vamos para mais um SEAD Prepara. Vamos para o nosso tema de hoje? Sistema decimal e números racionais. Diferentes formas de representar e localizar valores. Nós vamos falar sobre sistema decimal. O que seria sistema decimal? Seria parte de um todo repartido, não é mesmo? E um bom exemplo disso seria aí, por exemplo, o nosso peso. Quando a gente sobe na balança e verifica ali que está meio pesadinha, e aí tem uns quebradinhos que está nos incomodando. Temos os quilos, que é um todo, representado aí pelas gramas depois da vírgula. As gramas significa que está um todo repartido ali, que não chegou a se completar. Por exemplo, meu peso. O meu peso é mais ou menos 63,50 gramas. 63,50 gramas. Tô gordinha, não tô? E olha só, nós temos outra forma de representação de números decimais. Nós temos também a nossa altura, que o metro significa o todo que está sendo repartido em pequenas partes, como a gente chama aí de centímetros, né, de milímetros. Então, eu tenho ali, minha altura é 1,59 m. 59 seria aquele número quebrado que ainda não se completou. Então, esses aí são os números decimais, são parte de um todo que está ali repartido. A gente também faz algumas inferências nesses números decimais, lembrando que isso faz, que isso se relaciona, que se equivale a uma quantidade maior, né? Nós fazemos agrupamentos para que consigamos de forma mais rápida a resolver isso. Então, qual que é o nosso desafio de hoje? Compreender, utilizar o sistema de numeração decimal, reconhecendo agrupamentos e valor posicional, relacionando diferentes representações de números racionais e identificando sua localização na reta numérica. Além de perceber esse agrupamento, nós vamos também localizar na reta numérica alguns números decimais. Você pode usar aí a sua régua como exemplo. E aí nós vamos fazer um modelo aqui que vai dar para usar aí esse material seu. Como os números podem ser representados, organizados no sistema de numeração decimal? Na reta numérica também, né? No sistema de numeração decimal, nós vamos utilizar aqui, ó, um exemplo de blocos. Então, nós temos aí o sistema que faz esses agrupamentos na base de 10. Então, o mínimo ali é 10. Mas aí, seguindo aí, nós temos 100, né? Esses agrupamentos de 100, agrupamentos de 1000 e assim por diante. Coloquei somente 3 exemplos para vocês, tá bom? Então, esses 3 exemplos significa que cada posição desse número indica a quantidade de agrupamentos que nós temos ali dentro, certo? Então, nós temos aí a unidade, que é contado aí de 0 a 9, né? Então, agrupamentos de 0 a 9. Porque quando eu passo aí para o 10, eu já tenho um agrupamento de 10, né? Então, eu já tenho um número aí que pode ser representado aí em 10. 10 parte aí. Se eu sair do 99, né, que é até o número que chega aí à casa das dezenas, até 90, eu tenho aqui ainda essa questão. Quando eu passo para 100, eu já vou fazer esse agrupamento aqui, ó, com essa placa de 100, certo? E a mesma questão acontece para o agrupamento de 1000. Quando eu passo aí de 999 para 1000, eu já tenho esse agrupamento aqui. Por que é interessante a gente saber isso? Porque as posições de cada agrupamento vai me indicar, então, como que vai ficar esse número, quanto que ele está sendo dividido. E, inclusive, quando a gente vai fazer uma divisão para transformar isso para fração, nos ajuda bastante a gente saber o número embaixo que vai. Então, esse princípio ajuda a entender que um mesmo número pode ter diferentes representações. Nós podemos ter aí as frações, o decimal, a porcentagem. Então, um exemplo prático que eu dei para vocês até é a sua reta numérica, a sua régua.
Dentro da sua régua, aí, por exemplo, de 20 centímetros, nós temos umas subdivisões ali. Então, é um agrupamento de 20 que tem várias outras repartições dentro desse agrupamento, certo? Ok. Então, nós vamos passar para o nosso primeiro exercício. Questão 1. No jogo, o valor lugar, o que seria o valor lugar? Exatamente o que a gente acabou de explicar ali, ó. Onde que fica as centenas, as dezenas e as unidades. Um jogador fala um número e o outro coloca os algarismos no pote, correspondente ao valor posicional desse número. O que seria o valor posicional desse número? Qual é o número que eu vou poder colocar aí nas suas respectivas posições? Por isso que a gente mostrou ali, ó. Se for um número maior que 9, então ele já vai cair na posição da dezena. Vamos ver então qual é o número da jogada? Em uma jogada, o número foi 3.456. Que algarismo será colocado no pote das milhares aqui, ó? Ah, ele quer saber qual desses números aqui, qual desses algarismos vai cair aqui bem no milhar. Nossa, você já sabe? Que legal! Vamos ver se a sua resposta também bate com a minha resposta? Ok. Letra D. E aí, qual seria a letra D? 3? Como foi feito isso então? Eu tenho aqui, ó, o número 3.456. Lembrando que todas as vezes que nós vamos armar uma conta, posicionar um número, nós começamos a colocar da direita para a esquerda. Então, o primeiro número que eu vou começar a posicionar aqui é o 6. Não se esqueçam disso, é importante para vocês saberem a posição desses números, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, o número 6 iniciando da direita para a esquerda. 6, depois 5. Eu tenho, então, 6 unidades, 5 dezenas. Eu tenho 5 bloquinhos daquele de 10. Eu tenho 4 centenas, 4 bloquinhos daqueles de 100. E eu tenho aí, por fim, 3 unidades de milhar. Então, 3.000. E qual foi a pergunta? Que algarismo será colocado no pote das milhares? Olha só, aqui fica fácil, né? Exatamente a letra D, o número 3. Ok? Bom, já vimos então como colocar as posições dos algarismos no quadro de valores, né? Sabendo que esse quadro de valores ele está subdividido em dezenas, centena, unidade de milhar. Vamos então para a nossa questão de número 2? Em uma questão da prova de matemática, a professora pediu para que os alunos representassem o número 0,05 em forma de fração. Como fazer isso, hein? Mariana representou assim, ó, 5 sobre 10. Fabiano representou 10 sobre 5. Fernanda representou 5 sobre 100. E Marcela representou 5 sobre 1000. Olha, uma dica. A representação, ela é bem importante na questão da quantidade do número. Quando você vai representar isso em fração, o número, quantos números tem depois da vírgula. É uma dica. Já sabe a resposta? Vamos ver se deu certo. Letra C. Não foi igual à sua? Vamos entender por quê então? Bom, aqui está perguntando o número, a representação do número 0,5. Todas as vezes que nós formos representar um número, não se esqueça de contar quantas casas tem. Ó, eu tenho 1, 2. Então, eu já sei que algum número tem que aparecer 100, certo? Será que esse número vai ser em cima ou embaixo? Quando a gente tem uma divisão, a gente sabe que o número que está sendo representado depois da vírgula é o divisor, né? Então, vai ficar embaixo, né? Olha, já tem aí 2 dicas sensacionais para você. Bom, sabendo disso, o que acontece então com a nossa questão? Nós temos que acertar aí quais dos estudantes que fez aí a representação correta desse número, 0,5. Lembrando para vocês que eu dei a dica ali em cima, né? Bom, a quantidade de casas decimais que vem depois da vírgula determina a quantidade de zeros pelo qual o número está sendo dividido. Olha,
Então, eu tenho ali dois números depois da vírgula, o 0 e o 5. Os números depois da vírgula mostram quantas partes menores o número foi dividido. Quanto mais casas decimais, mais zeros aparecem na conta, assim como eu fiz para vocês no exemplo. 0,1 dividido por 10, aliás, 0,1 vai ser dividido por 10, por quê? Só tem um aqui depois da vírgula. E 0,01, aqui ó, 0,01 dividido por 100, por quê? Porque aqui tem dois números bem parecidos com o nosso aqui, ó. 0,001. Então, o número vai ser dividido por 1000. Por 1000, né? Ok, vamos então para a resolução que eu fiz, foi voltar o slide. Vamos lá. Dividido por 1000. Então, percebe que a quantidade de vezes que eu consigo encontrar os números depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu vou dividir isso? Então, olha só, lembrando que o denominador é o divisor do dividendo. Eita, que embaraceira agora. Divisor é o que vai ficar embaixo e o dividendo é o que vai ficar em cima, certo? Ok. Dividendo, então, é o 5 e o divisor é o 100. Então, ficou 5 sobre 100. 5 porque eu peguei aqui, ó, o número que estava aqui. E para eu saber quanto que estava sendo dividido, eu contei as quantidades de casas depois da vírgula, certo? Ok. Foi difícil? E aí? Quem que chegou à representação fidedigna igual ao número 0,05? Ciência de Fernando, ó. Aqui, 5 sobre 100. Igualzinho que a gente fez, seguindo esse mesmo raciocínio. Certo? Ah, agora você compreendeu? Agora você viu onde você errou? Ah, então tá bom. A próxima vez você vai acertar. Vamos então para a nossa última questão, a questão de número 3, tá? Diz o seguinte: Clarice ganhou letras de chocolate no seu aniversário. Adoro chocolate também. Ela já comeu as letras P e A. Que fração e porcentagem, respectivamente? Olha que nós temos duas perguntas para serem respondidas na alternativa que eu escolher. Eu tenho que encontrar a fração que representa o que ela comeu e também a porcentagem, não só a fração, respectivamente. Quando a gente lê essa palavra respectivamente, que tem que ser nessa ordem. Fração, porcentagem. Primeiro vem a fração, a resposta da fração, e depois vem a resposta da porcentagem. Não se esqueçam, tá? Isso aqui é uma palavra importante, não pode trocar a ordem das respostas, tá? Não pode. Então, quando você for responder e tiver isso aí respectivamente, significa que tem que ser nesta sequência a sua resposta. Certo? Bom, então, que fração e porcentagem, respectivamente, do total de letras representa a parte que Clarice comeu? Nossa, esse é um pouquinho mais complicadinho, né? Vamos ter que pensar um pouco mais, não é mesmo? Já conseguiu? Pausa esse vídeo, faz com calma no seu caderno, calcula com calma, segue aquele mesmo raciocínio que a gente pensou agora mesmo e responda. Daí você continua. Quando você continuar, já confere aqui comigo a sua resposta. Letra A. Ah, mas por que então que é essa letra A, né, prof? Olha, vamos pensar por partes. Por isso que é bom a gente ir devagar. Podemos contar a quantidade de letras comidas e dividir pela quantidade total de letras. Olha, isso aqui vai me ajudar a saber a porcentagem de cada letrinha. Porque são quantas letras que tem? Deixa eu contar aqui com vocês. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 letras. Mas eu não sei quanto que é a porcentagem de cada letra, não é mesmo? Ou você já sabe? Eu não sei, né? Falou que ela só comeu 2 letras. Então tá. Podemos contar então a quantidade de letras para a gente saber aí quanto que é a porcentagem de cada um. Então, se eu contar aí a quantidade de letras, nós já acabamos de fazer, eu tenho 8 letras. Nós acabamos de ver isso, né? 8 letras, quantidade total de letras. Para sabermos da porcentagem, vamos observar a fração que acabamos de encontrar. Bom, qual fração seria essa?
Eu tenho aí a quantidade de letras, que é 8. 8 dividido por quanto? Opa, perdão, o 8 vai ficar embaixo, que é a divisão. 8 dividido por quantos, né? Ela comeu 2, então 2. 8 significa a quantidade que está sendo repartida e 2, no nosso caso aqui, a quantidade que ela comeu, tá bom? Então essa foi a fração que nós encontramos. Será que pode simplificar ainda mais? Lembra que quando a gente fala de... Deixa eu colocar aqui a fração aqui para a gente fazer ela bem certinha. Se eu falo de fração e simplificação, eu estou falando de divisão. Eu vou pegar esse número e dividir, né? Mesmo que o de cima é o mesmo que o de baixo. Vai dar, então, igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4. Opa, já encontrei, então, a minha primeira resposta? Olha, então não vou nem ver o resto, professora. Só tem essa mesmo? Não, nós temos que conferir, não é mesmo? Vamos conferir, então? Sabendo, então, que a nossa primeira fração já encontramos, né? O que a gente basta fazer, então? Acabamos de encontrar a nossa fração. Se ela tivesse, agora nós temos que encontrar a nossa porcentagem. Se ela tivesse comido as 8 partes, teria comido todo do chocolate, né? Tudo que ela ganhou. Ou seja, o 100%. Se eu pegar, então, o 100%, que é o todo do chocolate, e dividir, então, por 8, eu vou saber qual é a porcentagem de cada letrinha. Que daí, se eu pegar a divisão, 12 dividido por 5. Eu tenho essa resposta aqui? Não, a gente não tem essa resposta aqui. Por quê? Porque a gente encontrou aqui, ó, a unidade de cada letrinha. Mas ela comeu quantas? 2 unidades. Eu vou ter que somar, então, mais 12,5. Opa! 12,5%, certo? 12,5% mais 12,5% dá exatamente 25%. Pode fazer aí até na calculadora se você quiser, dá 25%. Ah, deu para entender então? Ficou mais claro agora? Ah, não ficou claro? Então você volta esse vídeo, inicia seu cálculo, depois vem aqui, conferir a sua resposta. Faça devagarinho que vai dar tudo certo aí, tá bom? Conseguimos, então, identificar, respectivamente, que a resposta é a letra A, 1/4 e 25%, certo? Então, se eu falar que ela comeu 1/4, é a mesma coisa que eu falar que ela comeu 25%, respectivamente. A fração, ela também identifica a porcentagem, no nosso caso aqui, são equivalentes, tá bom? Ok! O que então nós aprendemos? Agora é hora de marcar aí o que foi mais importante da nossa aula de hoje, certo? Então nós vimos sobre números e operações de álgebra e funções, certo? Nós vimos isso no sistema decimal, agrupamentos de 10, né, para ficar mais fácil até mesmo de fazer cálculo. Então, esses agrupamentos, ele tem posições, unidades, dezenas, centenas. Nós vimos diferentes representações. Entender um mesmo número pode ser diferente aí, como na fração, como até em porcentagem, né, número decimal. Vimos isso na reta numérica, visualizamos essas representações para comparar os valores e compreender essas grandezas. Bom, então, nesse sistema de numeração decimal, nós vimos, já põe na sua cabeça que alguma divisão vai acontecer, não é mesmo? Alguma divisão aí vai vir para a sua conta. E essa divisão, ela pode estar em agrupamentos de 10, de 100, né, de 1000, que facilita, então, a gente compreender e chegar a um resultado mais rápido. Eu fico por aqui, então. Até a nossa próxima aula. Tchau!